Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Virtus Academy, o seu portal para a indústria 4.0. Eu sou Glauber Martins e quero nesse vídeo falar um pouco sobre automação baseada em PC. Eu vou te contar 5 motivos pelos quais eu acredito que você deveria começar a pensar em utilizar PCs industriais nos seus projetos. Bom, eu não sei se você sabe, mas eu já utilizo PCs industriais nos meus projetos há pelo menos 6 anos. Em todo esse período, deu para acumular muitas experiências práticas utilizando esse tipo de produto e eu espero conseguir compartilhar um pouquinho delas aqui com vocês. Recentemente, eu escrevi um e-book onde eu ensino o pessoal a transformar um Raspberry Pi, aquele mini computador do tamanho de um cartão de crédito, em um PC industrial para testes em bancada. Claro, esse computador não possui algumas das características que eu vou te explicar aqui. Porém, para você ter uma ideia melhor do que é programar um PC industrial, das funcionalidades, da arquitetura, vale muito a pena dar uma conferida. Eu vou deixar o link do e-book aqui embaixo para que você possa fazer o download, que é totalmente gratuito. Eu espero também que isso te ajude bastante a aperfeiçoar seus conhecimentos se você já é um programador experiente ou aprender um novo tipo de atividade se você está começando nesse mundo da automação. Lá nesse e-book eu dediquei um capítulo para contar um pouquinho da história dos CLPs, desde quando eles foram criados lá pela Modicon, a pedido da GM na época, até a introdução dos PCs industriais, em meados dos anos 80. Foi ali por volta do ano de 1986. Os PCs industriais eles foram introduzidos com o propósito de usufruir da alta capacidade de processamento dos computadores da época, os computadores pessoais. E hoje, atualmente, eles são capazes de processar diversas aplicações simultâneas, como o runtime de um PLC, interfaces gráficas para interação com o operador do equipamento, sistemas de motion control, com CNC inclusive, e até mesmo a integração com sistemas de ERP ou MES, como eu vou falar adiante sobre a pirâmide da automação. A automação baseada em PC só se tornou possível e vem ganhando cada vez mais espaço graças ao avanço da tecnologia, tanto em termos de hardware quanto em termos de software. Então bora lá para os 5 motivos pelos quais eu acredito que você deveria começar a pensar em utilizar PCs industriais nos seus projetos. E antes mesmo que você pense que todas essas características elas já são encontradas hoje nos CLPs convencionais, aguarda até eu te contar o 5º motivo. É realmente impressionante. E o primeiro motivo que eu acredito que você deve começar a usar os PCs industriais é o fato deles suportarem uma temperatura muito maior do que os computadores convencionais. Os computadores convencionais eles são projetados para operar em temperaturas na casa dos 30 graus aproximadamente. Acima dessa temperatura, o equipamento ele já está sujeito a vários erros e o sistema também de refrigeração do PC pode não ser tão eficiente. Já o PC industrial ele é projetado para operar em temperaturas de até 50 graus, ou seja, para você que já esteve dentro de um chão de fábrica, que conhece a indústria, você já sabe. E para você que nunca teve a oportunidade de visitar um chão de fábrica ou de conhecer uma planta e ver a situação que fica um painel elétrico, eu te conto agora. É muito comum você encontrar ambientes onde a temperatura está acima dos 40 graus. Isso é bem comum na indústria. E os painéis eles ficam submetidos a essa temperatura. E outro fato importante também que vale considerar é que mesmo que o painel tenha um sistema de refrigeração, pode ser um ar-condicionado, por exemplo, um sistema de ventilação, a gente deve considerar que esse sistema de refrigeração ele pode em algum momento entrar em falha, ou seja, o PC ficará sujeito à temperatura ambiente, que pode passar aí dos 40 graus. O segundo motivo pelo qual eu acredito que você deve considerar o uso de um PC industrial são que os computadores comuns eles podem sofrer sérios danos nos componentes devido ao acúmulo de poeira.
E também dá para se imaginar em um ambiente industrial a quantidade de poeira que acumula nesses painéis elétricos. Os PCs industriais, eles já são projetados para ser imunes, né, e para operar nesse tipo de ambiente. Então eles suportam o acúmulo de poeiras ou até de partículas suspensas de qualquer outro material, e alguns PCs industriais, eles utilizam um sistema de pressão positiva. Dentro do gabinete desse PC industrial não tem um acúmulo de poeira, né, nas placas eletrônicas. E tem também sistemas, alguns outros PCs, que são construídos num sistema fanless, ou seja, eles não possuem nenhum sistema de ventilação, eles são totalmente blindados, para não ter nenhum tipo de problema com o ambiente. O terceiro motivo pelo qual eu acredito que você deve considerar o uso de um PC industrial nos seus projetos é que ele é muito mais imune à interferência eletromagnética. E essa é outra característica fundamental para o bom funcionamento dos PCs industriais do chão de fábrica. Eles são imunes a ruídos e alta concentração de um campo magnético. Esses ruídos, eles podem ser causados por diversos dispositivos. Dentre eles, a gente pode citar os motores elétricos, os inversores de frequência, contatoras que ficam atracando, né? E isso gera muito ruído na rede também. Esse caso das interferências de ruído, eu me lembro de um sistema onde nós tínhamos uma CPU do SLC 500, um PLC da Allen Bradley, né? E o sistema de aterramento do painel não estava muito eficiente. E aí as contatoras que ficavam atracando, contatoras de grande potência, elas causavam um ruído enorme na rede. E isso causava um erro na CPU do controlador. E até que a gente descobriu isso foi um trabalho e tanto. Mas depois a gente descobriu esse problema com o aterramento do painel elétrico, melhorou e sanou o problema. O quarto motivo pelo qual eu acho que você deveria considerar o uso de PCs industriais nos seus projetos é que os PCs industriais, eles têm um MTBF cerca de 20 vezes maior do que um computador comum, um microcomputador comum. O que é o MTBF, né? O MTBF é uma sigla em inglês, mas significa o tempo médio entre falhas. Ou seja, o tempo médio entre falhas de um PC industrial chega a ser 20 vezes maior do que o tempo médio entre falhas em um PC, né, em um microcomputador comum. Outra característica dos PCs industriais é poder contar com funções como o Watchdog. Esse recurso ele fica monitorando as atividades da CPU. Em caso de travamento, o restart pode ser feito automaticamente, ou qualquer outra função que você queira programar para ser executada se a CPU entrar em falha, por exemplo, ela vai ser executada por esse recurso do Watchdog. Os PCs industriais, eles são projetados para o MTTR. Esse MTTR também é outra sigla em inglês, que significa tempo mínimo para reparo. Os PCs industriais, eles são projetados para que esse tempo seja o menor possível, evitando assim que a máquina fique muito tempo parada. Um caso que eu acho muito interessante é o caso da Beckhoff, que usa o TwinCat. O TwinCat ele é baseado no Windows, né? Se você não conhece, eu posso em algum momento gravar um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre o TwinCat. E o TwinCat ele roda, né, em um runtime num PC industrial, mas eles fizeram uma alteração no kernel do Windows. Ou seja, se você tem um problema como o travamento do sistema operacional, se o teu sistema operacional para de funcionar, o runtime do PLC ele continua funcionando no background, ou seja, ele não depende do sistema operacional, ele está rodando por trás do sistema operacional, né? É uma grande vantagem caso o teu PC, né, alguma operação seja executada que coloque o sistema operacional em travamento. E o quinto motivo pelo qual eu acredito que você deveria considerar o uso de PCs industriais nos teus projetos, esse é sem dúvida um dos meus pontos preferidos, é a conectividade. Isso é fantástico quando se diz respeito a PCs industriais. Eles são preparados para suportar inúmeros cartões de controle. Esses cartões de controle, eles podem ser digitais, podem ser analógicos,
podem ser cartões de entrada rápida, né? Cartões especiais para uma entrada de encoder, por exemplo. Eles podem ser cartões para entrada de sensores de temperatura, enfim, uma infinidade de cartões, inclusive cartões especiais para coleta e análise de dados, por exemplo, para laboratórios. Eles podem ser usados em conjunto com o PC industrial. O PC industrial também suporta cartões de comunicação. Esse é o ponto que eu acho fantástico, que, por exemplo, um PC que nós temos muita experiência, que é o PC da Beckhoff, ele suporta a maioria dos protocolos industriais, podendo ser mestre em diversas redes, em diversos protocolos ao mesmo tempo, usando o protocolo EtherCAT. Então essa conectividade, quando se diz respeito aos PCs industriais, é um ponto que ajuda muito. Inclusive, essa é a característica que tornou possível a transição dos dados do chão de fábrica para os 5 níveis da pirâmide de automação, né? Ou seja, ele facilitou esse processo de transitar os dados entre esses vários níveis. Por exemplo, é muito comum encontrar no mercado clientes que têm diversos equipamentos e esses equipamentos foram adquiridos, né, de fabricantes diferentes, e aí eles comunicam em vários protocolos. Então você tem um equipamento comunicando em Profibus, outro equipamento comunicando em DeviceNet, outro equipamento comunicando em Canopy, e um PC industrial ele é capaz de integrar todos esses equipamentos, comunicar com todas essas redes em simultâneo e processar isso de uma maneira muito tranquila. E agora eu queria dar um bônus para você, então esse seria o 6º motivo, né? Já que eu toquei aí no assunto da pirâmide da automação, você consegue imaginar como é que eram feitas as integrações entre os níveis da pirâmide antigamente, antes dos PCs industriais? Bom, só para você entender de maneira rápida, quanto mais próximo da base da pirâmide, mais próximo do chão de fábrica nós estamos. E quanto mais próximo ao topo da pirâmide, desses 5 níveis, né, a base é o chão de fábrica. E o topo da pirâmide são os sistemas de gestão corporativa. É onde rodam sistemas de business intelligence, por exemplo, e diversas outras coisas. Sistemas de ERP também. Então, antigamente, você tinha que coletar informação de um sensor no chão de fábrica através de um CLP. Aí, do CLP, ele mandava para um sistema de supervisão SCADA. O sistema SCADA, ele mandava para o MES. E o MES é que conseguia se comunicar com o ERP. O ERP é o sistema de gestão, né, da empresa. E olha só como isso era complicado. Então, era extremamente difícil de ser feito. E só era feito se, num caso que fosse extremamente importante, de fazer a coleta desses dados industriais. Então agora, como é possível enviar dados para o sistema de gestão de maneira mais rápida, mais barata e mais eficiente? Entre outras tecnologias, o PC industrial é capaz de subir esses dados do chão de fábrica direto para a nuvem, através de protocolos como HTTP, MQTT ou até mesmo um OPC-UA. Hoje, muitos dos ERPs ou até o MES também, eles já oferecem como opção para conectividade o OPC-UA. E esses dados, eles podem ser consumidos diretamente pelo sistema ERP, sem nenhuma dificuldade. Não é muito mais fácil? Eu tenho aqui alguns dos PCs industriais que nós costumamos utilizar aqui nos nossos projetos, para te mostrar. Então, veja só, essa aqui é uma CPU da Beckhoff, né? Esse aqui é um CX5140, PC para aplicações intermediárias aí. E aqui nós temos cartões de comunicação ASI e Ethernet IP. Eu tenho um outro PC aqui que ele já tem a interface gráfica e ele tem também a placa de rede, a placa DVI para expandir, né? Para interligar isso com outro monitor externo. Esse aqui é um PC da Beckhoff também, é um CP6207. Tá aqui para vocês verem. Esse aqui é um PC com uma tela de 7 polegadas. E aqui eu tenho mais um também,
que já é uma tela um pouquinho maior. Esse aqui é uma tela de 12 polegadas e ele também é um PC bem robusto. Ele tem um processador, um ARM Cortex, tá aqui ó, para vocês darem uma olhada. Bom, então dá para ver aqui que os equipamentos da Berkoff, né, eles têm um design bem bacana aqui. Aqui está a parte das ligações, placa de rede, portas USB. Esse aqui inclusive tem uma porta serial, uma porta 232 para interligação com algum outro dispositivo. Então esses são alguns dos PCs que nós costumamos utilizar aqui nos nossos projetos. Claro, tem diversos outros, eu tenho alguns outros aqui que eu posso ir mostrando para vocês ao longo desses próximos vídeos. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a você que assistiu esse vídeo e que tem me apoiado nesse projeto. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, e se você tem alguma sugestão de algum outro assunto que você gostaria de saber, ou até mesmo alguma dúvida sobre PCs industriais, não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo.